No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e estamos chegando com mais um episódio do podcast Mineral. Aqui você já sabe, o assunto é mineração. E eu sou a Rafaela Padilha e te convido a ficar com a gente em mais um bate-papo esclarecedor e inédito sobre o mundo da mineração. E começamos agradecendo os nossos apoiadores, que acreditam e impulsionam a mineração no estado de Mato Grosso, que são a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso, Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável e Instituto Somos do Minério. Hoje vamos conversar sobre controle e gestão de negócios da mineração, especialmente no cooperativismo. Para nos ajudar a entender esse universo, convidamos Thiago Gomes, especialista em gestão de cooperativas, auditoria e contabilidade para cooperativas. E também Edivan Moreira Alves, especialista em direito cooperativo e gestão de cooperativas. Sejam bem-vindos ao podcast Mineral. A gente sabe que a agenda de vocês também é lotada. A gente já tentou esse bate-papo outras vezes, até que, enfim, hoje deu certo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Disney. Boa noite. Boa noite, Disney, Rafaela. Agradeço pelo convite. Né? É uma honra pra gente estar aqui, né, Edivan? Sim. Maravilha. Boa noite, Disney. Boa noite, Rafaela. Edivan conectado. Tá concentrado. Realmente, a gente marcou algumas vezes, né, Disney, a possibilidade de fazer esse bate-papo e não tem dado certo. E agora surgiu essa oportunidade aí. Estamos aqui para a gente conversar aí sobre esses assuntos todos que vocês colocaram e vamos ver o que a gente consegue contribuir aí para melhorar o entendimento com relação a esse ambiente, esse universo aí do cooperativismo no ramo mineral, tá? É uma satisfação mais uma vez recebê-los aqui e a gente gostaria de começar, antes de entrar já no assunto, começar querendo conhecer vocês, né? Quem que é o Edivan, quem que é o Thiago, né, para a gente poder entrar nesse bate-papo. Começo? Bom, eu sou o Thiago, né? Sou formado em Ciências Contábeis, como já foi dito aí, fiz especialização em Gestão de Cooperativas, em Auditoria para Cooperativas também. Durante 8 anos fui funcionário do sistema OCB, então me ajudou a conhecer bastante o cooperativismo, né? E aí, em 2021, o Edivan e eu, a gente conversou, montou uma empresa de consultoria e assessoria com foco em cooperativas. E desde então estamos investindo nessa área, né? Estudando muito, conhecendo muito cooperativismo. Atendemos outros ramos, trabalhamos com transporte, com mineral, com agricultura, com as cooperativas educacionais de trabalho. Então, assim, a gente tem um foco muito, muito forte no cooperativismo. E o mineral é algo que é desafiador, né? É algo que, assim, tem muita legislação, mas também tem muita coisa ainda para ser melhorada, para ser aprofundada. E esse desafio é interessante. Então, a gente está investindo cada vez mais aí, tentando aprender. E a gente só aprende no dia a dia, conversando com vocês que estão nessa área, conversando com o Gilson, que é um grande exemplo para nós aí na FECOMIN, na Cogavep, né? E as outras cooperativas que a gente atende. Então, o aprendizado aí tem sido diário. Que bacana. Maravilha, Thiago. Então, nós já estamos nessa luta, né, na contabilidade há algum tempo, né? Desde 2004 já atendendo cooperativas especificamente, né? especializando e buscando conhecimento para contribuir com a contabilidade, a gestão, a consultoria, enfim, das cooperativas, tá? E agora, há uns 2 anos aproximadamente, né, que a gente começou a trabalhar, eu e o Thiago, né, na Confia Soluções, e nós começamos então a trabalhar também, buscar também o ramo de cooperativas, as cooperativas do ramo mineral, para tentar também ajustar aí a situação, trazer também um pouco do que a gente conhece, aprender também no meio desse ramo, né, nessa atividade que a gente sabe que é um tanto quanto desafiadora, um tanto quanto, digamos assim, até de certa forma marginalizada de repente. A sociedade às vezes coloca uma visão um tanto quanto desnecessária, um tanto quanto desmerecedora para esses profissionais do garimpo. Então, ali tem famílias, tem pai de famílias, tem filhos, tem grandes profissionais, grandes pessoas trabalhando, e são pessoas que merecem o nosso apoio, precisam da gente para desenvolver a sua atividade, sem o risco, né,
de terem problemas, de terem passivos, enfim. E aí nós estamos aqui nessa empreitada, né, digamos assim, nessa missão, tanto eu como o Thiago, né, buscando meios, buscando caminhos, buscando interpretação para que a gente possa contribuir na gestão desses negócios, né, especialmente através de cooperativas, Disney e Rafaela. Olha, eu gostaria já de parabenizar vocês pelo conhecimento que vocês têm do setor de cooperativismo mineral, que hoje viraram referência não apenas no estado de Mato Grosso, como também no Brasil. Por isso, vocês sabem muito bem a importância que tem a gestão de uma cooperativa. Como é que ela funciona? Explica pra gente. Thiago, fica à vontade. A bomba é sua. A bomba é só pra mim, né? A bomba é só pra mim. Bom, é que o Thiago gosta da parte da gestão, né? Então aí eu deixo ele falar e aí a gente vai só complementando depois. A gestão é muito ampla, né? E assim, quando a gente começou a visitar as cooperativas da extração mineral, dos garimpeiros, a gente começou a aprender um pouquinho qual é o negócio deles, né? Qual é o modelo. Porque como o Edvan citou aí na introdução, eu mesmo, a primeira vez que eu visitei uma cooperativa de garimpo, eu fui morrendo de medo, né? Sério? Sério. Mas o medo era de quê? Preconceito com relação à atividade? Medo da violência, de tudo que era pregado, porque eu nunca tinha visitado o garimpo. O preconceito. Em 2013 foi a primeira vez que eu fui. Tanto que a minha primeira pergunta foi, você já matou alguém? Sério? Sério. Essa foi a minha primeira pergunta. Mas qual foi o primeiro garimpo que você foi? Acho que foi da Aracugavep, eu acho na que região norte. Região norte ali. Rapaz. Você, só pra gente fazer um parênteses aqui, você é de Poconé? Não, eu sou do Mato Grosso, a minha mãe é de Poconé. E você foi conhecer o garimpo lá em Peixoto de Azevedo. Mas por que eu tô falando isso? Não pra me desmerecer, mas pra dizer assim, a visão distorcida. Você tinha uma visão distorcida, Exato. até porque você não conhecia. Não conhecia, então eu tô citando a visão distorcida que existia, né? E que muitas pessoas têm. Então, muita gente tem. Eu falo que essa era a minha visão também. Uhum. A minha mãe tinha um primo que foi assassinado no garimpo. Uhum. E eu cresci com uma péssima visão dessa atividade, apesar do fato de que a família do meu pai é oriunda da atividade garimpeira. Uhum. E assim, eu tinha uma imagem horrível de garimpo. Quando eu vi garimpo a primeira vez, eu falei, meu Deus, quando eu fui pra Peixoto a primeira vez, é uma confusão. Será que eu volto viva? Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Porque tudo isso cai, né? O pessoal de Peixoto tá te ouvindo através da Folha FM. E eles sabem que eu adoro aquela cidade. Então, Disney, a visão é completamente diferente. Só pra complementar, Rafa, eu sou de Castres, né? Sou nascido em Castres, minha mãe é de Poconé, meu pai é do Paraná. Então eu sou uma mistura bem interessante. E aí, Disney, em 2013 coincidiu, foi a época que eu entrei no Sescop, né? E nessa época houve as divisões lá de tarefas, né? Então pra mim ficou o ramo do transporte e o ramo mineral. E o Sadair, nosso superintendente, né? Primeiro eu falei, puxa, só vai me colocar no mineral. Logo isso. Ele, o desafio, você não gosta do desafio? Eu falei, gosto. E aí foi a primeira visita com o Gils. Morrendo de medo também, fui achando que não voltaria. E ali começou a mudar a minha visão e eu comecei a me interessar. Por que eu comecei a me interessar? Porque eu vi que existe um campo mas muito grande mesmo para você atender. E quando a gente começa a falar de gestão, a gente tem que entender o que é a cooperativa, né? Por isso que eu estou falando disso. Porque assim, quando a gente fala de uma empresa normal, eu já vou fazer uma análise tributária, vou fazer uma análise de mercado e saber como é que vai funcionar aquilo. Numa cooperativa eu também tenho isso. Só que primeiro eu tenho que conhecer o cooperado, saber qual é a atividade dele, o que esse cooperado faz, onde é que ele vive, o que custa para ele. Para daí eu começar a entender como é que a cooperativa vai funcionar. Então eu tenho sempre que ir para a base. E a minha base é o campo. Se eu não for para o campo, eu não vou saber como é que a cooperativa funciona, o que eu posso fazer, o que eu posso orientar o presidente, qual é o tributo que vai incidir sobre aquilo. Então, o trabalho meu e do Edvante começa muito nessa linha, né? Tanto que todos os clientes que a gente está negociando para começar a atender, a primeira coisa que a gente pede é me mostra como é que funciona a tua base. Vocês vão a campo conhecer essa atividade? A gente vai a campo. Não são contadores de escritório? Não. A gente não consegue ficar trancado em escritório. Até por isso que a gente estava com dificuldade de trazer eles aqui, porque a base deles é Cuiabá, mas eles não param em Cuiabá. A gente não para. Então, a gestão para a gente começa ali. Por quê? Porque eu tenho que saber quem é o meu cooperado. Né? Quando eu falo o meu, eu estou me referindo à cooperativa, né? Já é um hábito que foi criado. Então eu tenho que saber quem é o cooperado, como é que está a família desse cooperado, qual é o investimento, né? O que eles pretendem. Porque cada garimpo é um negócio. Né? É um negócio ali pequenininho que forma esses volumes que chegam na cooperativa, que serve para auxiliá-los e prestar serviço a eles. Né?
Então, através do garimpeiro é que eu vou saber, a cooperativa ela tem que funcionar deste modo. Eu quero a cooperativa desse modo. Quem decide são eles, né? E aí mais à frente, a gente vai discutir aqui os vários modelos de negócio que estão estabelecidos, né? E o presidente, a pessoa que foi eleita lá para organizar e comandar esse negócio, ele tem que saber tudo isso, ele tem que conhecer a base dele. E quando a gente fala de gestão, é isso. É o presidente ou a gente que também está ali para assessorar o presidente, assessorar o conselho de administração, o conselho fiscal da cooperativa, é saber como é que funciona esse negócio. Saber por que ela foi constituída, para que ela serve, né? Se eu não souber disso, eu não consigo chegar no presidente e falar, presidente, o caminho melhor para o senhor é nessa forma aqui. Ou o caminho para a cooperativa pode ser isso aqui, né? Se eu não tiver a base. Porque não adianta eu chegar, o Edvan e eu, e falarmos assim, cooperativa, você tem que funcionar dessa forma aqui. Só que a cultura e o hábito daqueles garimpeiros, daquela gestão, funciona de uma outra forma. E aí, não, a gente tem que se adequar. E eu só me adequo se eu conhecer aquele negócio. Já vamos puxar esse assunto de modelos cooperativos? Vamos. Porque a gente, antes desse bate-papo aqui, fez uma prévia e vemos que tem várias cooperativas de garimpeiro aqui no Mato Grosso. Mato Grosso hoje é exemplo no cooperativismo mineral, mas cada um tem seu jeito de trabalhar, né? Por exemplo, a Cogavep tem uma forma. Você tem outras cooperativas aí como a Cooperalfa que já é diferente. Pode até seguir um modelo da Cogavep, mas tem alguma coisa diferente. Aí já tem a Cooper Poconé que é diferente e por aí vai, né? Quais são esses modelos? Como é que eles funcionam? Então, o Disney, complementando o que o Thiago acabou de colocar, essa ida, né, a campo, né, essa participação ali na cooperativa, né, já é uma tradição nossa, que a gente já vem de uma tradição com esse perfil, né, com essa ideia de apresentar algo diferente, né? A gente não trabalha, como você mesmo colocou, a dificuldade nossa de nos encontrarmos é por conta dessa agenda nossa, né? A gente tem base em Cuiabá, temos base em São José dos Quatro Marcos, mas nós andamos o estado inteiro e às vezes até fora do estado, né? Justamente para entender o negócio, né? A gente só consegue aplicar os regulamentos, a legislação, apresentar solução para as cooperativas se a gente for verificar de perto, entender como funciona o negócio, entender também a situação de cada cooperado. A gente sabe que não é fácil, a vida do cooperado garimpeiro é bem difícil, mas a gente precisa entender como funciona, justamente por conta dessa questão da diversidade, né? Nós sabemos que o procedimento é a extração mineral, né? É ir em algum lugar, né? Em um determinado lugar, você fazer a extração de um produto, de um material, que no caso aqui a gente coloca, como por exemplo, cita o ouro, né? Como o que se predomina na cooperativismo mineral de Mato Grosso, principalmente do ouro. Exatamente. Então, trabalha forte nessa atividade mineral de extração do ouro, né? Então, é necessário que a gente faça esse acompanhamento justamente para levar a solução, né? Porque o foco é melhorar, né, a situação daquela cooperativa, melhorar a situação daquele cooperado, desonerá-lo de tributo, desonerá-lo de tributação, desonerá-lo de passivo, né? A gente observa uma preocupação, saindo um pouquinho desse tema nosso, da parte da gestão. A gente observa, por exemplo, uma preocupação com a estrutura do garimpo, com relação à preservação ambiental, né? Controle controle ambiental no geral, controle social, a necessidade do cooperado e tudo mais, né? Isso chega em um determinado momento que ela encontra com a gestão. Tá? Então é preciso que a gente faça esse link, que a gente busque lá o processo de extração, aquela que a gente chama de pré-produção, toda aquela história, onde está o cooperado, né? Vamos tratar esse pessoal que trabalha como cooperado agora, né? Então, onde está o cooperado? Eu preciso saber onde é que ele está, eu preciso entender como funciona. De que forma que ele está sendo beneficiado. Exatamente, de que forma que ele trabalha, de que forma que ele consegue chegar ao objetivo dele, que é extrair lá o material. Como é que ele faz isso? Vocês fazem um modelo de gestão humanizada, então? Procuram adequar as normas de gestão com a realidade daquele cooperado? De certa forma, sim. Tá? Porque não tem como nós aplicarmos friamente
a legislação, não tem como a gente aplicar friamente um modelo de gestão sem que a gente não foque o cooperado. Tá? A gente costuma dizer assim, é uma situação bem definida. O cooperado, a cooperativa existe em função do cooperado. Então, eu preciso atender o cooperado, a demanda do cooperado, de um jeito ou de outro. Tá? Então, a nossa função é justamente essa, definir modelos de negócio que possa atender essa demanda do cooperado, tá? E trazer essa estrutura que ele está para, digamos assim, para uma conformidade. Tá? Não vou dizer legalidade, porque fica ruim, você acaba taxando-os de ilegais. Não é isso. Trazê-los para uma conformidade, tanto do ponto de vista da atividade deles, da estrutura da lavra, né, como diz, né, ou do garimpo, né, para associar mais ao tema, e também isso aqui dentro do processo de gestão, do controle dessa riqueza do cooperado. Porque o que nós fazemos é isso. O nosso trabalho consiste em fazer o controle adequado da riqueza do cooperado. Tá? Fazer com que ele não tenha, amanhã ou depois, situações desagradáveis, certo? Seja do ponto de vista de um material extraído de forma irregular, né? Seja do ponto de vista de um material por uma falta de informação, tá? Aquele material, aquela extração, aquele material pode vir a ter um problema futuro, pode trazer um problema futuro para esse cooperado. Então, o nosso trabalho é nesse foco. Dá o suporte para Dá o suporte para o cooperado, para a conformidade, para a legalidade. Nós estamos vendo aí diversos mecanismos, diversos instrumentos legais trabalhando, surgindo para essa finalidade. Então, se nós não definirmos processos para controle dessas atividades, certamente esses nossos amigos terão problemas. A gente então precisa atuar nessa questão. E aí chega no ponto em que nós precisamos entender. Eu não posso chegar aqui e dizer aqui, aqui vai ter que funcionar assim, aqui tem que ser dessa forma. Não, eu preciso compreender essa realidade dele para estabelecer um modelo de gestão que a gente interfira o mínimo possível na atividade dele, no cenário, no mundo dele. Né? Então a gente procura esse cuidado, né? de trazer um modelo de gestão que possa ajustar a conformidade, trazer conformidade, tá? Ajustar de acordo com as diversas legislações, diversos normativos, tanto do ponto de vista da atividade, como do ponto de vista da tributação, e eles assim não tenham amanhã ou depois problemas com o fisco, problemas com a polícia, problemas com a justiça, enfim, diversos problemas que a gente vê surgindo aí. Então esse é o foco. Para a gente entender melhor, por exemplo, na gestão de uma cooperativa, a gente vai voltar lá na Cogavep, o cooperado ele é porcentista. Ele é tipo um sócio do dono do garimpo. Ele recebe um percentual da produção, é um parceiro. Você tem outras cooperativas onde o cooperado é assalariado, né? Recebe um salário para poder trabalhar ali na lavra. Então, como é que é feita a gestão de tudo isso? Desse tipo de cooperativa que é onde o cooperado é parceiro, e o tipo de cooperativa onde o cooperado recebe salário pela CLT. Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Digamos que nós nos deparamos com uma situação dessas. Vamos lá, então, atender uma cooperativa com esse modelo. Tá? Então, assim, dentro desse cenário, nós vamos avaliar, fazer essa análise, fazer essa avaliação e verificar, primeiro, se isso está adequado, se eu tenho base legal para manter uma situação como essa apresentada. Primeiro ponto. Eu não vou chegar apontando, dizendo, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Não. Vamos analisar por que está sendo feito dessa forma. Tenho base legal, eu tenho amparo na lei, eu tenho legislação que me dê essa segurança, é o primeiro ponto, certo? Porque eu preciso corrigir essas situações, mesmo porque qual é a nossa função? Não permitir que o nosso cooperado tenha amanhã ou depois passivos, problemas com a justiça nas suas esferas. Tá? Então, o primeiro ponto, numa situação, é isso, ajustar essa situação, entender esse modelo.
Porque se está funcionando é porque eles chegaram nesse consenso e eu preciso entender esse modelo. Eu preciso ser alguém que vá levar a solução, não causar... Mas esse é o modelo mais comum nas cooperativas de Mato Grosso? Não necessariamente. A gente vê esse modelo, por exemplo, de cooperado ou de trabalhadores cooperados recebendo salário, por exemplo, eu não sei, não conheço. O que a gente conhece é, por exemplo, um modelo onde a cooperativa detém a estrutura, tá, de mineração, de extração, tá certo? Existe documentação da terra, legalização. Existe o cooperado, ele tem a cooperativa detém toda a estrutura, certo? Existe a presença do cooperado, mas eles, por uma razão ou por outra, decidiram que a cooperativa é a que detém todo o controle da estrutura. Isso já é um modelo de negócio. Certo. E nesse modelo de negócio, esta cooperativa tem, digamos assim, funcionários, colaboradores contratados, que não são cooperados, ok? Que são funcionários contratados para desenvolver a atividade meio. Atividade fim. Até. Também. Para extrair ouro. Atividade fim. A atividade fim, tá? Para o cooperado. O cooperado tem toda a estrutura. O cooperado é o dono da lavra, no caso? É o dono da lavra, é o dono da cooperativa, digamos assim. São os cooperados, titulares, proprietários, dono da cooperativa. Não, eles são os donos da PLG e contratam outras pessoas para trabalhar dono de da forma PLG terceirizada? é a cooperativa. É a cooperativa. O dono da PLG é a cooperativa. Tá? A cooperativa, nessa estrutura que a gente chama de planta única, né? Ou por plantas, digamos assim, ela contrata toda a estrutura necessária para a extração, desde funcionários, colaboradores, a maquinários, a investimentos, enfim, toda a estrutura de... Você poderia citar um exemplo de cooperativa do Mato Grosso que trabalha dessa forma? Tem. Nós temos, por exemplo, a Compel. Cooperativa dos garimpeiros de Pontes e Lacerda. Trabalha dessa forma. Trabalha dessa forma. É um modelo bastante interessante, né? Que no formato deles, né? na estrutura com que eles trabalham, é um formato bem adequado, né? Pela estrutura, aquilo que nós acabamos de falar. Né? Esse foi o formato deles, né? Desde o princípio, na realidade deles. Então, a gente se ajusta com aquilo que a gente traz para fazer o nosso trabalho dentro daquela realidade deles. Só para eu entender, todo o maquinário dessa Compel é da cooperativa? Ou arrendado. Poderá ser dela, pode ser dela ou de uma cooperativa nesse mesmo modelo. Mas quem arca com essas despesas de extração é toda a cooperativa? Quem faz todo o controle da produção é a cooperativa. Que legal. A gente tem... Aí o cooperado recebe depois na venda. Exatamente. Tira a despesa e vende o produto, faz todo o percentual procedimento dele. E faz a distribuição de sobras, né? Que a gente costuma dizer que é a distribuição de sobra, o termo adequado é esse. Então, esse é um modelo. É um modelo Entende? diferente. Esse é um modelo de cooperativa. Se a gente for trazer mais para perto aqui, o Thiago conhece bem, aqui em Poconé nós temos cooperativas com outros modelos. Nós temos cooperativa aí para cima em Peixoto, que ela deixa o cooperado fazer a extração, mas traz para dentro da cooperativa o controle operacional, o controle da operação. Tá? Porque ele chega na conclusão de que, não, eu vou deixar o meu cooperado lá na mina, com os percenteiros, com a equipe dele trabalhando na PLG específica da cooperativa, em nome da cooperativa, mas eu quero o controle dessa operação por diversas razões. Uma delas é a questão ambiental. A questão ambiental, a questão da rastreabilidade, a questão tributária, enfim, ela tem o controle dela. Sim, e não existe um modelo ideal? Um modelo ideal para aquela região? Não, vocês conseguem falar, enquanto contadores, assim, falar, não, esse modelo é o melhor modelo a ser aplicado? O modelo ideal é o modelo escolhido pelo cooperado. Desde que ele não seja contra a lei. Exatamente. Né? Não dá para você chegar num cenário desse e dizer assim, ó, esse aqui é o modelo adequado. Por quê? Pelo fato seguinte, eu posso ter, inclusive, modelos de negócio mistos. Sim. Eu posso ter uma situação em que uma cooperativa atua de forma centralizada em uma determinada lavra, tá? E também, de repente, numa outra região onde ela tem também interesse de atuar, o cooperado faça o processo de extração de outra forma, diretamente, sob o controle de cada cooperado, com percenteiros, ou o cooperado assume a responsabilidade por aquele garimpo.
né? E ali ele faz todo o custo e reporta para a cooperativa. No entanto, o que a gente orienta e trabalha para isso é com relação ao controle. A gente respeita a modalidade do negócio, né, de cada um, procura entender. Agora, a orientação básica é a seguinte, aí sim eu arrisco a dizer o seguinte, o controle, trazer para a cooperativa, tomar com consciência, a cooperativa tomar o controle, ou fazer ela mesma o controle, providenciar meios para fazer o controle dessas operações que estão acontecendo em cada ponto pelo seu cooperado, aí sim a gente se arrisca a dizer que tem que ter um modelo adequado para isso. Controle da comercialização desse produto. Controle da extração, da lavra, da comercialização, de toda a operação. Do atendimento ao cooperado, do atendimento à necessidade do cooperado, enfim, viabilizar aquele negócio dessa forma. Porque nós temos ali, a gente vai entrando assim nesse assunto nosso, por exemplo, nós temos processo, nós temos a questão da rastreabilidade, né, Tiago? Hoje, tá? Nós temos a questão tributária, tá? Nós temos a questão tributária, nós temos a questão tributária do ponto de vista da cooperativa, do ponto de vista do próprio cooperado. Tá? Como é que a cooperativa cumpre essa obrigação, tá? De prestar a informação para o fisco com relação aos tributos gerados, aos tributos incidentes naquela operação? Ela só vai conseguir fazer isso se ela deter o controle das operações. Tá? Então, a gente traz orientações nesse sentido. Tá? Respeita o direito do cooperado, mas a gente traz nesse sentido esse modelo de organização. Tá? Só ressaltando que quando a gente fala controle, não é travar o negócio, né? É ter a gestão do negócio. Exatamente. Conhecer tudo o que acontece dentro da cooperativa. A cooperativa o gestor tem que conhecer o que acontece nela. Desde a extração, como foi citado pelo Edivan, até a parte final, que é a comercialização. Né? Por quê? Porque isso tem sido exigido dos gestores. E isso tem sido imputado a ele de tal forma que, se ele não tiver essa gestão do negócio, ele pode sofrer até um sequestro do patrimônio dele. Hoje é limitado em até 20 milhões. Mas então, assim, isso responde com o bolso dele, né? Então, se ele não tiver essa gestão do negócio, se ele não saber o que está acontecendo na cooperativa, ele é penalizado. Então, é um negócio muito sério, né? Por mais que existam vários modelos de negócio, esses modelos têm que ser adequados, permitindo que a cooperativa conheça tudo o que acontece ali, que ela cuide de tudo que acontece ali. Então, quando a gente fala desse controle, é isso, né? Saber exatamente o que está acontecendo dentro do seu negócio. A legislação brasileira tem avançado muito, especialmente nesse ano, com algumas normas a respeito da comercialização do ouro, por exemplo. No início do ano, a Receita Federal começou a cobrar a nota fiscal eletrônica, que todo o ouro passasse a ser vendido com essa nota fiscal eletrônica. Mas foi implementado, na verdade, agora no mês de agosto, né? Exato. Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que está sendo operacionalizado isso dentro da cooperativa? Essa responsabilidade ela foi inicialmente atribuída somente às compras de ouro, né? Uhum. Porque o que acontece? A gente tem, nas cooperativas, especialmente que a gente atende, o Edivan citou essa cooperativa de Pontes Lacerda, que é um modelo que a gente utiliza, um dos modelos. Então, lá a gente tem as notas fiscais de entrada da produção do cooperado até a cooperativa e a nota de remessa da cooperativa até a DTVM. O que acontecia? Quando chegava na compra de ouro, lá existia um documento manuscrito, né? Documento impresso. Então, o rastreio pela Receita Federal era mais dificultoso. Então, era quase impossível. Era praticamente impossível. Era a presunção da boa-fé, né? Era, exatamente. E era muito arcaico ainda o sistema. Então, aconteceram duas coisas. Foi bom você ter falado isso. O ministro Gilmar Mendes derrubou a presunção da boa-fé, né? O STF derrubou isso. Por que eles derrubaram? Justamente pela questão da rastreabilidade. Né? Eu quero saber de fato... Da transparência. Da transparência. Eles querem saber se de fato ela vem de uma área legalizada, se ela é de cooperado, se é da área da cooperativa. Só que faltava esse detalhe, né? Que é a nota fiscal ali da compra de ouro, que é de fato quem é autorizado pelo Banco Central para emitir o documento que tem efeito tributário, que tem efeito fiscal. Né? Então a Receita falou, não, peraí, está faltando alguma coisa. Então eles criaram a nota fiscal eletrônica, porque agora ela de fato sabe
em tempo real o que está acontecendo. Criaram com bastante dificuldade, né? Com bastante Porque do dificuldade. início do ano, de março até agosto, teve Já tiveram algumas quedas, já Exato. as cooperativas ficaram E até travadas, não né? ficou E até agora está inoperante. tendo problema ainda tem. nesse sistema. A gente diz que passa por ajustes, né? Até porque você tem vários sistemas aí, envolve layout, envolve configurações, parametrizações de sistemas. Então tem uma série de coisas aí para emitir a nota fiscal, né? Mas o sistema é da Receita Federal. Não, a Receita Federal tem o layout próprio, né? Você vai emitir a nota fiscal através de sistemas que você tem implantado na cooperativa. Ou na empresa, né? Ou nas DTVMs. Mas é interligado com a Receita. São interligados. São sistemas. O Inclusive, que se mudou na rotina de vocês? Diretamente não. Diretamente não pelo fato do seguinte, a nota fiscal, essa nota fiscal eletrônica de que a gente está tratando, ela é específica para comercialização, no caso, do ouro ativo financeiro. Da aquisição do ouro ativo financeiro. primeira aquisição. Certo? Da primeira aquisição do ouro ativo financeiro. Entende? Então, ela não é aquela nota fiscal eletrônica que a gente utiliza nas demais operações que estão lá no bojo do SPED, né? Do Sistema Público de Escrituração Fiscal. Não é essa nota fiscal. É uma nota fiscal exclusiva, né? Exclusiva, constituída, criada, estabelecida para a comercialização do ouro. Então, como o Thiago colocou, antes disso nós tínhamos essa operação organizada e documentada por um documento físico, manual, certo? Que a Receita Federal, então, trouxe para a realidade digital, evoluiu. Muito Exatamente. bom, isso foi muito bom. Então, assim, quem emitia a nota fiscal manual, né, no processo, antes desse processo digital? As DTVMs, certo? Então, quem emite a nota fiscal eletrônica do ouro financeiro? As DTVMs. Os mesmos agentes envolvidos na emissão, na aquisição do ouro antes, é o mesmo que então estão envolvidos agora utilizando esse documento fiscal. O que muda para as cooperativas, na nossa realidade, digamos assim, diretamente não, né? Traz melhorias, né? Você tem agora bases digitais, inclusive para confrontar, para buscar arquivo e tudo mais. Isso facilita para nós. Para a gente foi até bom, né, Edvan? Porque a gente sempre cita que existe um cruzamento de informações. Exatamente. Né? E antes, como era um documento manuscrito, os gestores falaram, não, peraí, não tem como cruzar a informação se ali está escrito, né? E agora não, agora isso até ajuda a gente a orientar o gestor, olha, tem que ser melhorado o teu negócio, porque a Receita agora, de fato, ela sabe o que está acontecendo, né? E um passo seguinte que a gente observa aí é a questão da rastreabilidade. Sim. É um passo sem volta, né? Por mais que a gente observe que ainda está patinando, é um negócio que ainda não pegou, mas logo vai ser E essa Ele não pegou porque ele não existe, né? Assim, Sem volta. existe uma resolução da ANM que fala sobre rastreabilidade, porque existe, o governo tem essa intenção de ter o controle de toda a cadeia. Exatamente. Né? Mas assim, não existe um sistema unificado nacional que faça essa rastreabilidade. No momento, a gente sempre fala isso, que ele impõe que o mercado, que o minerador se autorregule, né? Porque é o que está acontecendo, essas normas estão empurrando os mineradores para autorregulação. O governo ainda não tem um sistema pronto. Na verdade, assim, essa rastreabilidade, a nota fiscal já é um passo, né? A nota fiscal eletrônica. De controle. De controle. E a gente sabe que o governo tá estudando algumas medidas aí para criar a própria legislação agora da rastreabilidade, né? A gente sabe que, de alguma forma, já existe esse rastreio. Hoje, os órgãos fiscalizadores aí, eles te fiscalizam via satélite no Brasil todo. Então, eles sabem exatamente onde está as áreas que são legalizadas e as que não são. Mas a ferramenta vai facilitar isso, porque num clique você vai conseguir saber todo o caminho, né? Exatamente. Desde o momento que o ouro saiu lá da lavra até o momento que ele chegou na joalheria ou chegou para ser exportado. Todo esse caminho vai ser conhecido com rastreabilidade. Você fala em mecanismo, o governo tem controle via satélite, mas ele tem controle das áreas que ele consegue ver. Se são áreas que estão dentro do polígono, né? Isso. Se estão dentro, se elas sendo são lavrada legais, ou não. se elas estão sendo Exatamente. lavradas. Mas e a origem desse ouro quando ele chega na DTVM? Esse controle não existe. A rastreabilidade Não, é um passo para É dar um passo. É um isso é passo. isso. É um Isso é um passo. passo. A gente entende assim, ó, essa questão da rastreabilidade, de repente a gente cria uma expectativa de que
poder público vá criar um mecanismo, uma ferramenta e tal. Eu penso que a rastreabilidade ela vai ser assim implantada de forma bem natural. O governo vai fazer a parte dele com os instrumentos legais, estabelecendo instrumento, certo? Assim como nas outras atividades, tá? Estabelece instrumento e aí coloca na lei e você se vira para cumprir. E você tem que buscar os meios. Mas se o governo... Tá, mas vamos falar. A gente está falando de um assunto que impacta muito na segurança. Nós tivemos o escândalo dos Yanomamis no começo do ano. Sim. Se o governo não tiver mecanismos de segurança, de controle e fiscalização, uma norma que imponha não vai adiantar nada. Vai ser só mais uma norma existente. Sim. Mas, por exemplo, vamos lá. Pega-se como base... que até hoje, assim, eu não tenho essa informação, então não consigo compreender e não entendo também, não vou aqui também fazer nenhum tipo de juízo, de valor com relação a isso. Mas, por exemplo, nós temos a nota fiscal eletrônica normal quando você vai no supermercado fazer uma compra, tem uma nota fiscal eletrônica. O que é a nota fiscal eletrônica? É o princípio do rastreio de uma operação, certo? Dali em diante, o governo, o poder público, criou alguma ferramenta para dizer assim, vou te rastrear agora com base nisso. Não. Ele foi criando instrumentos. Tá? Então, primeiro ele estabeleceu a nota fiscal eletrônica, depois ele estabeleceu a escrituração fiscal eletrônica, depois ele estabeleceu a escrituração contábil eletrônica, depois ele estabeleceu a escrituração contábil fiscal eletrônica, depois ele foi estabelecendo outras situações digitais e ele tem o controle das operações. A venda agora tem que ser pago através de transferência bancária, não mais por dinheiro. Bancárias, então, você entende? Então, esse é o conjunto de situações, de operações que acontecem hoje e que dá ao governo toda a estrutura, do início ao fim de uma operação. Então, não tem como mais eu dizer assim, essa operação aqui ela está escondida, descoberta. Isso não existe. Tá? Pode ser que ela tenha sofrido um bloqueio em um determinado momento por alguém e a estrutura do poder público ela vai chegar da fiscalização, ela vai chegar a esse ponto. Nesse caso do ouro ou da atividade mineral, obviamente que o princípio é o mesmo. Uhum. Mas o problema do ouro que eu percebo maior com relação à rastreabilidade não é a primeira aquisição ou daqui para diante, até que ela chegue na fase final, que é a fase de industrialização. O problema dela é com relação à origem. Sim. Até chegar nessa primeira comercialização. Sim. Chegar na TVM. Exatamente, na TVM. É esse caminho aqui, sim, sabe? Que é curto, mas que é onde acontecem os descaminhos. Lembra que nós falávamos, acho que nós conversamos ali na nossa conversa anterior. Nossa pré-conversa. Nossa pré-conversa. Ali, a situação em que... Ou não foi aqui que nós só conversamos sobre isso hoje em algum lugar, eu não sei se foi na nossa pré-conversa. Que nós temos dois processos se encontrando aqui, certo? Nós temos toda a estrutura de pré-produção que vai trabalhar justamente isso, a rastreabilidade da origem, porque começa lá no título minerário. Eu entendo assim, me corrija se eu estiver errado. Certo. Tá? Lá no título minerário, onde começa? Onde começa a minha rastreabilidade? Quando eu faço um requerimento de um título minerário, ali tem que começar a rastreabilidade, se eu tenho interesse em operar na atividade. Se eu fui lá e solicitei um título minerário, eu entendo dessa forma. Então, ali tem que começar o processo de rastreabilidade. Opa, tu está querendo um título para extrair mineral aqui nessa área aqui? Né? Então, já vamos começar a rastreabilidade, porque esse título, uma hora, vai me ser concedido. E aí? Então, esse procedimento de rastreabilidade está acontecendo aqui. E com todo esse aparato legal. Nós temos instrumentos legais. Pode até ser que nós identificamos ausência ainda, falta de alguma situação, de algum instrumento, de algum mecanismo. Mas nós já temos hoje, especialmente agora em 2023, instrumento legal que já nos dá base
para estruturarmos a rastreabilidade. Já temos ferramentas que fazem Exatamente. isso, né? Então, a Casa da Moeda tem uma ferramenta pronta que já faz essa rastreabilidade no caso do cigarro, da bebida e também da moeda, né? Tem um selo de certificação. Exatamente. Aí aqui no Mato Grosso que já tá pronto também. a gente tem um aplicativo também, né? Tem uma startup que está com um projeto desenvolvendo um projeto para também fazer essa rastreabilidade. Exatamente. Então a tecnologia para isso ela já existe, está pronta para ser implantada. Pronta para ser Agora implantada. o que eu vejo, o que falta realmente é interesse de quem está comprando ouro de fazer essa rastreabilidade. Ainda não teve interesse, porque o governo até agora ele não cobrou oficialmente essa rastreabilidade. Aí o pessoal, enquanto não cobra, vão fazer corpo mole. Aí na hora que vem, meu irmão, aquela cobrança que nem está acontecendo como aconteceu com a nota fiscal, está acontecendo em outros, a questão de fazer a exportação do ouro agora está sendo um pouco mais complicada. Aí o setor começa a se mexer, né? Então, toda essa tecnologia, todos esses arranjos que a gente está vendo o governo fazer, mudança na legislação, ele vai acontecer de uma hora ou outra, né? Com certeza. Então, E você é precisa estar uma preparado. necessidade de mercado, né? É necessidade... O mercado precisa se adequar para essa realidade. Exatamente. É um detalhe básico. Básico. Entendeu? É um detalhe básico. Já ouviu aquele ditado que quem chega primeiro toma água limpa? É a mesma coisa. Quem fizer primeiro vai sair na frente. Quem se ajustar primeiro, tá, vai sair na frente, tá, e não vai ter problemas. Quem ficar aguardando, esperando, deixando para amanhã, certamente vai gerando situações que quando resolver fazer, certamente já vai ter problemas ali com relação a isso. Porque o cerco está apertando. Exatamente. Né? Então, o que a gente diz hoje? E é interessante que a gente está nesse universo em que as cooperativas estão preocupadas com isso. Isso é que é interessante. Entende? Isso é que é interessante. Que as cooperativas, pelo menos as cooperativas que a gente tem contato aqui no estado de Mato Grosso, elas estão preocupadas com esse... Vocês já estão operacionalizando isso nas cooperativas? Exatamente. Já estão em andamento processos com essa preocupação. Então, entende? Necessário, porque assim, as cooperativas representam os pequenos mineradores. E essa questão da ilegalidade, ela é associada ao pequeno. Então, quem quer estar legal, ele precisa se organizar. É o momento de se organizar para não correr nessas novo, né? É aquela situação onde as pessoas, muitos dos nossos cooperados talvez não vão gostar, talvez não vão achar legal, talvez vão preferir que continue do jeito que está, mas não é bem por aí. Entende? Então, essa preocupação, né, das cooperativas, a FECOMIN, o Gilson trabalhando muito firme com relação a isso, falando para as cooperativas se adequarem, se ajustarem nessa situação aí. O Gilson está sendo o Messias desse... Exatamente. Então, gente, vamos lá, tem que fazer, exatamente. Porque vai voltar, vai vir uma hora dessa. Mas as cooperativas, elas têm um grande problema, né? Assim, a ausência dos cooperados. Numa cooperativa como a FECOMIN, com 7 mil cooperados, quantos... Cocaveb, perdão, FECOMIN é a federação. Quantas pessoas participam das decisões de forma efetiva ali? A gente consegue reunir mil cooperados ali para tomar decisões? Só sortear um carro. Isso é um problema. Sim, sortear um carro. Opa, temos! Mas assim, pessoal, o que acontece? Isso é uma realidade até, né, Tiago? Até em outros Na verdade, a gente diz que isso não... Eu vou usar esse termo, mas isso não é um privilégio só dela. Cooperativa financeira mesmo é um exemplo disso. Assim. Você vai fazer rastreio de sobra lá, rastreio não é... Distribuição de sobra, não dá 10%. Assim, a média que quando eu fui do sistema, a gente fez um cálculo lá, a média de participação é 10% no máximo, em qualquer cooperativa. Por isso que existe mais resistência, né? Quando você vai implantar um sistema desse, as pessoas que não estão ali participando do dia a dia ficam resistentes. Numa atividade como a mineração, que a maioria das pessoas tem pouca escolaridade, tem pouca informação. Né? Exatamente. É mais complicado. O grande problema, Rafael, é que muitos eles não sabem onde eles estão. Esse é o grande problema, né? E aí quando você fala... Como assim? Mas é exatamente isso, não sabem. Não sabem onde Muitos deles, quando foram procurar qualquer cooperativa de extração mineral, que seja uma cooperativa, vou usar o termo aberta, que é aquela que permite que o cooperado vá lá e venda o ouro dele na DTVM, muitos deles lá inicialmente foram para ter uma carteirinha do garimpeiro.
Essa foi a primeira motivação dele. Porque com aquela carteirinha ele tinha autorização para vender em tal DTVM do município, né? Então essa foi a primeira. E muitos continuam na cooperativa, até eles aprenderem como é o modelo de negócio, como é que funciona a E cooperativa. até porque o cooperativismo mineral ele é muito recente, né? Sim. Ele começou por exemplo, da Cogavep, que eu conheci desde o começo, na década de 90. Sim, mas o que a Cogavep buscou para nessa modelo de gestão de negócio é muito mais recente ainda. Exatamente. É? Então, Esses na cabeça trabalhos- do cooperado, para entender tudo isso, é um pouco mais difícil. E todas as cooperativas do segmento mineral, você pode ter certeza que se a gente voltar aí 7, 8 anos, acho que é o máximo. De onde elas começaram a se estruturar, de começaram a conversar sobre gestão, sobre modelo de negócio. Isso Quais é muito, são esses muito modelos recente. de negócio, Thiago, das cooperativas? É você, por exemplo, é você começar a situar o cooperado que ele faz parte de um modelo de negócio diferente, de uma empresa. Ele faz parte de um CNPJ, né? E antes muitos deles ainda não têm esse conhecimento. Muitos deles acham que estão ali simplesmente porque ele tem uma área ali que a cooperativa legalizou para ele trabalhar e que vai vender o ouro dele e pronto. Ele não quer saber o que a cooperativa oferece para ele não quer saber se ele tem algum benefício, não. Ele é simplesmente, eu quero vender o meu ouro e pronto. Eu quero vender o meu mineral e pronto. Para ele o benefício é só É a poder vender. trabalhar. Exatamente. Né? Mas esse é o mundo dele. Mas- E eu preciso compreender isso. Claro, é. Entende? Só Mas que eu vai preciso muito trazer ele para esse Só que mundo eu de tenho cá, que preciso fazer- aproximar ele. Vai Fazer muito pra além, aproximar vai ele, muito vai muito além. Só que assim, é como nós falamos. Eu preciso compreender ele. Eu preciso entender isso. Sim. Entende? Porque eu não vou trazer ele amarrado, não vou trazer ele a laço. E aí, Entende? Eu tenho Disney, que fazer o convencimento de que ele faz parte da cooperativa e de que a cooperativa está ali não é para prejudicar a atividade dele. É justamente o contrário, é para melhorar, para dar segurança para a atividade dele. Certo? Que de alguma forma ele precisa fazer presente, inclusive para caracterizar de fato a cooperativa. E aí, assim, pelo fato dos garimpeiros sempre serem tão marginalizados, até que você ganhe a confiança deles demora muito. Não é simplesmente eu chegar no garimpo, o Disney vai lá e vai confiar no Thiago, porque o Thiago trabalha com gestão de cooperativas. Não. O Disney primeiro vai procurar saber quem é o Thiago, de onde ele surgiu, o que ele quer, o que ele faz, por que ele está aqui. E são as perguntas básicas. Como vive, o que come. Mas é exatamente isso. Mas isso não é específico para a questão de gestão Mas de eles cooperativas, são mais não. ainda, viu? Não, eu digo assim, quando alguém da comunicação vai numa área de garimpo, uma área de mineração, que eles não te conhecem, é a mesma coisa, né, Disney? É a mesma coisa. Para você Disney conseguir sabe alguma que- informação é muito difícil, né, Rafaela? muito Então, difícil. É muito simples porque você está indo na casa dele, né? E agora Ele- pensa na gente que, de uma certa forma, se intromete na atividade deles. Né? Então, até que eles confiem na gente, demora muito mais. E aí, por isso que eu te falo que quando assim, a gente trabalha para eles conhecerem o negócio deles, vai demorar. Né? Exatamente. Vai demorar. Até que ele consiga entender, isso que o Divan acabou de falar, até que ele consiga entender onde ele está, por que existe a cooperativa, por que ela foi constituída, por que ela presta serviço a esse cooperado. Até que ele entenda isso, aí sim, a hora que ele começa a ter confiança naquele negócio dele, aí as cooperativas vão desenvolvendo, vão andando. Eu tenho um exemplo bem legal para contar aqui, de uma pessoa que eu conheci do Amapá. E lá tem umas 3 cooperativas que eu tive a oportunidade de conhecer. E a dificuldade realmente que eles tiveram de construir uma cooperativa para sair da ilegalidade. Porque o primeiro passo para criar uma cooperativa de mineração é realmente querer sair da ilegalidade. E o cooperativismo mineral está aí para mostrar isso, né? Exemplo aqui no Mato Grosso, exemplo no estado do Pará, tá indo para outros estados. E essa dificuldade todos eles tiveram de chamar o cooperado, montar ali 5, 10 pessoas para montar a cooperativa. Mas qual vai ser o benefício? Né? Quem que vai ganhar com isso? Quem que vai ganhar com isso? Exatamente. Né? Desconfiança. É a desconfiança. Agora, depois que o negócio começa a andar, começa a dar certo, aí você vê o resultado. Por isso que é importante essa organização, né? Exato. E é um caminho sem volta. Sem volta. Por quê? Por conta da regularidade da atividade. Da cobrança que existe para regularizar a atividade. E por causa da própria necessidade de organização. Que o garimpeiro sozinho ele não consegue tocar a atividade dele. Não. Até a década de 90, quando não existia essa preocupação com legislação, ele conseguia. Mas Exato. agora ele precisa legalizar a área, ele precisa dar respostas para o governo, para os órgãos ambientais, para a ANM. E toda essa documentação, um garimpeiro só
Se ele for pequeno, o garimpeiro de bateia, de picareta, não consegue. E isso custa muito caro, né, Gislin? Custa caro. Custa Por caro. isso que a cooperativa é um exemplo de caminho, negócio, né? É o caminho para de organizar o setor, né? Principalmente o pequeno. Exatamente. Agora a eu gente quero precisa falar sobre Um- TRFM. Pois é, eu já... A Rafaela tá empolgada. empolgado. Não, eu adoro falar sobre esse assunto porque a gente sempre conversou sobre isso, né? Dizem antes mesmo dela ser implantada. Já conversamos com os dois lados da moeda, tanto com o governo quanto com quem está do lado de lá, os mineradores. Mas nunca tínhamos conversado com contadores. Exatamente. Com Para saber como que especialistas. tá aí essa... Com quem entende. Quem entende. Vamos falar com quem entende agora. Como é que está sendo operacionalizada essa questão da TRFM. Cara, é um palavrão. É um palavrão. Primeiro, assim, é algo que já é injusto, né? Você paga uma taxa para ser fiscalizado. Um negócio... Já é algo muito ruim, né? É. E assim, no estado de Mato Grosso, é uma taxa que ficou muito cara. A gente estava, na nossa pré-conversa de 2 horas, a gente estava até fazendo os cálculos, né? No Mato Grosso, ela ficou por coeficiente em relação à grama do ouro. Então, você tem que pegar o valor da UPF do mês, jogar um coeficiente em cima e ali achar o valor por grama. Aqui no Mato Grosso, a gente dá uma média de R$ 3,46 por grama de ouro. Se a gente fala de uma cooperativa aí que extrai 400 quilos de ouro, que são 400 mil gramas, a gente vai falar de 1.300.000 por mês de recolhimento. Nossa. Né? Se a gente fala de uma cooperativa de um porte um pouco menor, que a gente atende também, vamos falar aí de 50 quilos mês, a gente está falando de algo em torno de 200 mil mês de recolhimento. É 200 mil que está saindo do bolso do cooperado. Bruto. Bruto. Né? E que até então a gente não sabe qual será o benefício. Então, por enquanto, é só um dinheiro que, lógico, todo mundo está pagando de uma forma... Porque é obrigatório, porque é uma taxa, é um imposto. De fato, é um imposto. Imposto, né? Exatamente. E que se você não recolher, infelizmente, tem uma série de penalidades. E essas penalidades, a gente sabe que do governo vem muito fácil, né? E a pancada é forte. A pancada é forte. Então, a gente tem orientado, tem feito o recolhimento. As cooperativas têm realizado. Com dor no coração, mas tem realizado. Por que dor no coração? Porque é um dinheiro, por exemplo, se a gente fala em 1.300.000, é um dinheiro que a cooperativa pode fazer uma série de benefícios para os cooperados. Tem cooperativa que não tem isso no caixa durante um ano inteiro. Exatamente. A gente conhece cooperativa. Se a gente fala de 200 mil mês, também tem muita cooperativa que não tem isso em caixa. E pensa nos benefícios que isso pode trazer para os seus cooperados. Uma série de coisas que podem ser realizadas. Se esse dinheiro ficasse na cooperativa para ser revestido em benefício do cooperado, era outra situação. Mas você falou que as cooperativas estão recolhendo. Algumas cooperativas não fazem o recolhimento. O recolhimento é feito pela DTVM. Isso é um problema, né? Na verdade, quando eu falo as cooperativas, é porque a gente fala que são os detentores do título minerário, né? Então, assim, a maioria delas, de fato, quem está recolhendo é a DTVM. Só que o impacto é total sobre a cooperativa, porque ela é a detentora desse título. Mas, na verdade, Tiago, pela lei, quem deveria recolher era a cooperativa. Exatamente. Esse dinheiro está recolhendo como sendo... um caixa transitório. Exatamente. Né? Esse dinheiro ele deveria cair no caixa da cooperativa e a cooperativa fazer o recolhimento. Né? Até porque, até o momento, a gente não tem uma determinação para que a compra de ouro ela faça lá a retenção e recolhimento. Né? É algo que precisa ser trabalhado, algo que precisa ser ajustado. Né? Porque se não for recolhida, a cooperativa vai responder. A cooperativa responde a penalidade em até 20% sobre o valor bruto ou valores imputados, dependendo de como for negociado. Então significa que se você que tem uma cooperativa ainda não está recolhendo, comece a recolher. E aí, Rafaela, isso entra muito quando a gente fala na questão de modelo de negócios. Por quê? Cooperativas que permitem que o cooperado faça a comercialização direta são as que mais têm esse problema, né? Porque ela não sabe de fato, assim, ela não tem o controle nas mãos dela. É claro que ela confia ali na DTVM, mas ela está confiando no relatório que vem da DTVM, não no relatório que é dela. E aí, por exemplo, agora eu falo, aí sim eu sinto a Copel como modelo, porque lá ela de fato tem o controle de toda a operação. Então ela sabe que aquele valor que está sendo recolhido foi recolhido porque de fato foi aquilo que aconteceu. Até porque o ouro é comercializado por ela. Por ela. Não é pelo cooperado. Exatamente. Então ela sabe de fato quanto foi extraído, quanto foi vendido e quanto foi recolhido. Né? Não estou falando que as outras não estejam recolhendo corretamente. Só estou falando a questão de controle. O modelo é mais fácil. Né? Até porque quem sofre a sanção é a cooperativa. Mas assim, a gente tem exemplos
uma coisa que dificulta isso, que agrava isso, um agravante, na minha opinião, é o fato de que o cooperado tem 30 dias para fazer o recolhimento desse imposto. Quer dizer, ele vai lá e vende o ouro, mas ele não precisa pagar esse imediatamente. valor imediatamente. Quer dizer, ele vai estar organizado, ele vai ter esse valor daqui a 30 dias. Na verdade, Rafaela, assim, essa preocupação aí, a gente nem cresceu tanto nela, porque o dinheiro já fica retido lá na DTVM. Né? Então, quando ele vende, até por orientação da cooperativa, por autorização das cooperativas que permitem essa modalidade aí, então o dinheiro já fica retido lá. Então, aí já é uma questão de confiança entre o gestor da cooperativa e o gestor lá da compra de ouro. Porque ele já tem sistema, né? Sistema que faz... Não é retenção, é previsão, né? Não, retenção. O dinheiro fica retido. O garimpeiro chega na cooperativa, vai vender o ouro, tipo 10 gramas, tira o percentual lá, que é o percentual da cooperativa de administrativo, o percentual de IOF, que também é um imposto. CEFEM, aí vem CEFEM e vem a TRFM. Olha pra você ver o que tem de imposto pro cara pagar. Exatamente. E tudo cai nas costas do garimpeiro. Tudo cai no garimpeiro. É o cooperado que paga toda essa conta. É uma taxa. E assim, a CEFEM ficou meses sem fazer o repasse, quer dizer, você tá para os municípios, arrecada, né, você sabe que vai, mas não sabe quando. A TRFM, até agora, ninguém viu esse valor, ele está sendo arrecadado, mas o Estado nunca nem prestou conta disso. Não existe uma conta pública para saber onde vai ser aplicado. Quer dizer, está deduzindo ali do garimpeiro, mas e aí, exatamente, para onde que vai? É um né? dinheiro que você está tirando, onerando o cooperado ou o garimpeiro no geral. Né? Porque não é só para as cooperativas, né? Não é só a TRFM são para todas as mineradoras. As mineradoras, toda a atividade mineral. Toda atividade mineral. Mas o maior impacto o foco é o ouro. É o ouro. E assim, a proposta do governo seria que depois de um ano de lançamento, essas normas seriam readequadas de acordo com o mercado. E precisam, né? Porque no caso da DTVM recolher essa taxa, não está previsto na lei. O recolhimento da taxa está previsto que a cooperativa ou o parceiro autorizado por ela. Mas na lei não fala isso. Na normatização, sim. Fala, né? Então tá. Tá, mas assim, existe a questão da TRFM, que eu acho que é o pior de tudo isso, é o valor, que em Mato Grosso é o mais alto do Brasil. Altíssimo. Muito alto e ela não tem uma base fixa, né? Porque é com base na UPF. Na UPF, mensal. A UPF é variável. Ela varia todos os meses. A gente começou, o primeiro recolhimento foi 3,39 e nesse mês já é 3,46 por grama, né? Parece que não, mas esses centavos fazem muita diferença no grama do ouro, né? E existe, o Supremo Tribunal está julgando, né, essa questão da legalidade da cobrança. Só que assim, eu não sou jurista, né, mas pelo que a gente observa dos outros estados, o STF não derrubou dos outros estados, né, não declarou como constitucional. Ajustou, né? Pode acontecer, de repente, diminuir o valor aí ou fixar em percentual. Não, assim, eu particularmente não acredito que vá ser declarado inconstitucional, mas... Gente, o papo tá bom. Eu gostaria de ficar batendo um papo mais com vocês aqui, mas a gente tem um horário aí que tem um reloginho que tá correndo. Olha só, tá ali passando e a gente precisa encerrar o nosso podcast. Eu só quero mais uma vez agradecer a vocês. Passou rápido, hein? Por esse, Passou rápido. E a gente tinha duas pessoas aqui tremendo antes de começar o bate-papo, viu, Pois Rafa? é, deslancharam, né? E aí os caras entendem. Muito. Entendeu? Muito. Normal, pra mim, principalmente, entendo muito pouco. Pois é, não precisava todo esse nervosismo, né? Pois é. A gente bate, mas não morde. Só quando é necessário disso. A Rafaela é a parte apimentada do nosso podcast, perceberam, né? Eu sou de boa, vou fazendo as perguntas aqui mais calmamente, mas a Rafaela chega pra atropelar. Isso aí. Mas isso é bom. Né? Ajuda a descontrair. Mas valeu, Thiago, muito obrigado aí pela participação de vocês, também o Edivan, e deixa o espaço aberto para que vocês venham mais vezes aqui no nosso podcast, esclarecer esses assuntos que é importante para quem está no mundo da mineração, conhecer tudo o que acontece, essas mudanças na lei e principalmente conhecer e saber como administrar o negócio. Fazer gestão. Porque se você não souber fazer gestão, meu irmão, o negócio Bom, Disney, eu quero agradecer a você, agradecer a Rafaela. Rafaela conheci hoje, né? O Disney, já somos amigos aí há algum tempo. Conheço o irmão do Disney também, já conhece a família. Já conheço. Quero agradecer pelo convite. Estamos nos colocando à disposição também, né? Achar uma outra agenda aí, porque, de verdade, ficou muito assunto aí que a gente nem falou, né? Não falamos, por exemplo, da área tributária da cooperativa, dos impactos, né?
Mas E são assuntos, assim, importantíssimos, né? o convite está feito. Achei aqui que é um podcast umas 4, 5 horas, o Edivan passou rapidinho. O Edivan trouxe até o note com bastante informação aí O para ele não Edivan perder. trouxe uma relação de artigos aí, falou assim, eu vou tratar isso aqui tudo hoje, mas agradeço de fato pelo convite. Realmente, eu agradeço também, Disney, agradeço a Rafaela pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão interessante, né? E depende da gente também, tá aí no nosso radar, né? Para atuar junto com as cooperativas do ramo mineral. E assim, foi um prazer falar com vocês, falar um pouquinho do que a gente faz aí com as cooperativas, do que a gente tem para trabalhar com eles, oferecer para eles. E é como o Thiago colocou, estamos à disposição, tem bastante assunto que a gente pode abordar assim. A gente sabe que o tempo de todo mundo é muito corrido, né? Mas sempre há uma possibilidade, um jeito aí de ajustar as agendas e a gente falar um pouco mais sobre esse assunto aí, tá bom? Fica à disposição também de vocês, qualquer situação a gente está aí para conversar, para também colocar algumas outras situações, orientações, sugestões de bate-papo, estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Agora é importante, interessante vocês deixarem um contato aí, um e-mail, um Thiago, arroba, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês. Hoje vocês têm quantas cooperativas? Trabalham com quantas cooperativas na gestão de... Hoje, no Mato Grosso, a gente deve ter, entre cooperativas, deve ter umas 20 mais empresas. Do setor mineral? Do setor mineral. E aí, a gente hoje está em Roraima também. Estamos negociando no Pará e... Setor mineral. Setor mineral Pará, Roraima e Mato Grosso. Como a gente atende outras cooperativas, né, então a gente confunde um pouquinho. A gente está falando mas de referência. Referência. Não, e outra. Não somos o dono da verdade, não. A gente está aqui para aprender, para levar conhecimento, trocar experiência, mas a gente aprende muito também nessa nossa jornada aí. Para atender tantas cooperativas, os caras estão andando de jatinho. Amém. Olha, gente, só espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa. Muito, né? muito. Eu como uma pessoa com menor conhecimento nessa parte de gestão de cooperativas, tive uma aula hoje aqui e fico muito satisfeita. A nossa preocupação, o nervosismo era justamente para contribuir, sabe? A gente fica com Passar medo de atrapalhar, de forma correta, né? Porque é algo que impacta, né? Muitas vezes, assim, aquilo que a gente fala aqui é muito mais aceito do que o gestor que está lá dentro da cooperativa. E a gente se preocupa com isso. Então, né? Não que a gente seja os melhores, mas algo que tem você uma fala... visão, a gente tem a visão. O cooperado chegar no gestor e falar... entendeu alguma coisa errada que a gente falou, isso dá um problema sério. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. E quem quiser conversar com vocês, entre em contato através de telefone, e-mail. O telefone é o 65... Vou passar o meu, que é o trabalho e tudo, 65 98132 2582. E o e-mail é confiasoluções@confiasoluções.com.br. E a gente vai deixar escrito aqui no rodapé para que vocês possam anotar aí, entrar em contato caso tenha alguma dúvida. Beleza? Estamos à disposição. Maravilha. Obrigado pelo convite. Olha, agradecendo também aos nossos apoiadores que acreditam e impulsionam a mineração no estado de Mato Grosso, que são a FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, Instituto Somos do Minério, e você que está nos assistindo, que também queira apoiar o nosso podcast. Nosso telefone está aí no rodapé para que você possa também vir a ser um parceiro do podcast Mineral. E antes de encerrar, mais uma informação. Mato Grosso vai realizar nos dias 16 e 17 de novembro a Expo Minério. Primeiro evento de mineração do estado de Mato Grosso. Vamos mostrar força. Tá? É mesmo? Seremos um dos painéis lá da... Sejam bem-vindos, então. Com certeza, mais um ganho aí para quem é do setor mineral, poder participar desse evento, conhecer um pouco mais, ter informação do que é realmente a mineração no estado de Mato Grosso. Eu quero agradecer a você pela sua audiência e espero que você nos ajude também a levar esse podcast mais longe, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo podcast Mineral. Aqui a gente fala de mineração, sabe por quê? Porque mineração é... essencial. Essencial. É tudo.